Boa noite. Começamos agora mais um programa Devaneios no Café. Este programa aqui do Freud Estupefato, em parceria com o SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale, o Espaço de Assistência Social, de Cultura, de Arte e também de Psicologia também, né? Um espaço de acolhimento, que aqui é localizado na Rua Doutor Quirino 156, aqui no centro da cidade de Campinas. Estamos ao vivo aqui do centro de Campinas e também no Instagram do Freud Estupefato e no YouTube do SEI Campinas. São os dois lugares pelos quais nós estamos aqui sendo transmitidos ao vivo e depois para as plataformas do YouTube do Freud Estupefato e do Spotify. Spotify, o Pod Estupefato, né? E hoje vamos dar sequência aos temas sugeridos que foram votados durante a semana nos stories da página. Hoje, inclusive, vou colocar aqui a temática já aqui embaixo. Vou escrevê-la aqui embaixo, tá, pessoal? Deixa eu só escrever aqui. Opa, só um minutinho. Esse negócio fica caindo. Aqui. Aí, saiu o tema aqui embaixo. Eu fixo ele aqui pro pessoal que chegar. Deixa eu só arrumar. Agora ficou bom, né? Agora ficou tranquilo. Isso. Agora tá ótimo. Então, para quem estiver chegando agora, este é o nosso tema. O tema está aí fixado nos comentários, tá? E é um tema bastante interessante, porque ali coloca nessa questão entre o íntimo e o exposto, né? O íntimo e o que está dentro e o que está fora. Também podemos colocar assim. Podemos colocar, então, as questões do dentro e do fora, em outras palavras, em outras perspectivas, em outras metáforas. A metáfora da casa e da rua também. Então, esse foi um tema, o tema mais votado da semana. E para trazê-lo aqui, né, para a gente conversar, eu pensei em trazer um pequeno texto que traz uma temática exatamente de como as coisas agora elas estão se apresentando ou se articulando de uma forma mais não definida, vamos colocar assim. Não vou dizer a palavra misturada, mas não, essas qualidades do dentro e do fora, elas não estão mais tão categorizadas assim. Aí o pessoal está chegando aqui. Boa noite para Érica Antunes. Boa noite, Érica. Seja muito bem-vinda aqui ao Devaneios do Café. E bom, ao meu ver, só vou abrir aqui na página que eu vou ler hoje. Aqui, achei. Essa é uma temática que traz... Aqui é quem está chegando, mas a Valéria. Boa noite, Valéria. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A Valéria está sempre aqui junto conosco. E essa é uma temática... Deixa eu só... Eu tiro isso aqui. Peraí. Eu tenho que abaixar o chat aqui. Eu não consigo abaixar o chat. Olha. Como é que eu abaixo esse chat aqui agora? Aí, peraí. Agora vai cair. Se eu mexer nesse tripé, ele vive caindo. Ele vai cair agora, né? Deixa eu arrumar ele aqui. Tomara que ele não caia. Vamos esperar que ele mantenha. Então, essa questão da intimidade, do dentro e do fora, do íntimo e do público também, ela é algo que, ao meu ver, é trazido com muita novidade ainda, apesar de ser algo aí já com uns 30 anos, mas ainda continua sendo uma novidade dentro da nossa linha histórica,
inclusive dentro até da perspectiva psicológica, que é o ambiente virtual. Este ambiente virtual, ele, digamos assim, quebrou as barreiras entre o íntimo e o público, né? Ou o privado. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Do íntimo como sendo o privado, que aí coloca como se fosse uma propriedade privada, né? E coloca como se fosse algo mais capitalista, meio como se fosse um produto. E a intimidade não é um produto, a não ser que nós a imaginemos assim. Mas, para o tema de hoje, como é um tema bastante complexo, então eu pensei em trazer para cá algumas metáforas sugeridas, interessantes em relação a isso, sobre essa dualidade, essa dualidade antagônica que nós estamos vivendo agora, que também nos traz perspectivas psicológicas diferentes. E bom, hoje eu vou fazer aqui uma leitura que eu nunca fiz, é um livro que eu acho que eu já trouxe ele aqui alguma vez, mas essa parte aqui que eu vou ler hoje eu tenho certeza que não. Eu vou fazer uma leitura, vai ser um pouquinho longa, mas eu acho que apesar dela ser longa, ela é extremamente necessária. O filósofo que eu vou trazer para cá, então a gente vai trazer um pouco de filosofia também, ele é um filósofo bem recente, é um filósofo italiano. Ele aborda exatamente essa temática do exposto, da superexposição. Dá para se imaginar a superexposição como sendo uma exposição maximizada, em grau maior. Talvez algo a mais do que estivesse sendo exposto. Tem algo que está exposto que é além do que deveria estar sendo exposto, ou coisa do tipo. Mas, aqui ele tem, né, o livro que eu vou ler, a referência que eu vou ler aqui é deste livro, que é o Filosofia da Casa, o Espaço Doméstico e a Felicidade, de Emanuele Coccia. Emanuele Coccia é um filósofo italiano e ele tem dentro deste livro um capítulo chamado Redes Sociais, que, ao meu ver, esse capítulo inteiro, não dá para cortá-lo em algumas partezinhas, ele inteiro é importante para esse tema. Então, se a gente não conseguir abordar este tema com uma pequena discussão dentro do nosso tempo curto que nós temos aqui nas lives, a gente pode trazê-lo na próxima live aqui para conversarmos. Eu acho importante esse capítulo. É um capítulo curto, mas muito profundo e traz questões aqui muito contemporâneas também. Eu vou fazer esta leitura aqui. A leitura está na página 141 e termina na página 156, este capítulo. Ele chama Redes Sociais. E olha só, olha que interessante. Eu gostaria que vocês escutassem, conforme vocês escutem, vocês podem fazer os comentários e a gente vai ver no tempo que nós teremos até o final da live. Mas eu acho esse capítulo extremamente importante para o tema e não vi possibilidade de condensá-lo ou de resumi-lo. E na leitura vocês vão entender o porquê. Olha aqui. Qualquer artefato é um prolongamento da vontade de fazer casa, do desejo de transformar o mundo para poder habitar. Toda vez que manipulamos a matéria, estamos tentando domesticar o planeta, transformá-lo em nossa casa e, em troca, permitimos que ele nos domestique. Nas redes sociais, como em nenhum outro artefato, esse desejo de fazer casa é muito evidente. Só vou fazendo alguns parênteses. Esse desejo de fazer casa também nós podemos colocar como um desejo de fazer lar, não só casa no sentido do espaço concreto e físico, mas do espaço de um lar. E qual que é a diferença? Quando estamos falando de um lar, estamos falando de um ambiente psicológico.
E o ambiente psicológico é aquele que tem algumas características atemporais, né, arquetípicas, mas o ambiente psicológico é um ambiente qualitativo. Quando nós estamos falando de o que é psique, alma e tudo mais, é aquilo que qualifica todas as coisas, que traz qualidades a todas as coisas. Então, e traz de uma forma inesgotável, inclusive. Então, por exemplo, numa poesia que nós trouxemos aqui uma vez da Ana Martins Marques, sobre casas, ela comenta como algumas pessoas conseguem fazer casa debaixo de um pontilhão, pois ali a qualidade casa mora naquelas pessoas, reside naquelas pessoas. Elas não precisam apenas de um lugar físico para que elas estejam em casa. A casa habita nelas, então todo lugar pode também ser imaginado como uma casa. Então, ter alma é isso. A alma nos traz a possibilidade de nos relacionarmos com qualquer coisa em relação às qualidades cujas quais nós estamos e que nós cultivamos, que nós temos. É assim que a alma se apresenta, numa relação. Ela se apresenta numa relação qualificando-as. A alma é que qualifica as relações. E aqui é interessante porque o Kotia vai falar sobre isso, desse ambiente psíquico, em relação à sua qualidade e em relação a como ele vem sendo percebido através desta novidade chamada o ambiente virtual, as redes sociais. Nas redes sociais, como em nenhum outro artefato, esse desejo de fazer casa é muito evidente. Da televisão ao computador pessoal, do congelador à máquina de lavar, a partir dos anos de 1950, a casa foi invadida pelos novos eletrodomésticos. Olha que interessante. A máquina, né, se a gente puder olhar aqui, é a máquina se domestificando, tornando-se doméstica. Máquinas projetadas para transformar radicalmente a nossa experiência doméstica. Radicalmente a nossa experiência, dotando-a de uma nova forma de energia. Talvez seja por isso que a casa tenha se tornado um modelo para pensarmos o espaço digital. Aqui é interessante dele estar vendo aqui o espaço digital como uma casa. Mas, olha só, mal percebemos isso, no entanto, o Facebook e o Instagram são extensões ou projeções do nosso espaço doméstico. São, literalmente, imagens utópicas e distorcidas de uma nova maneira de pensar a sociabilidade doméstica. São, sem dúvida, casas paradoxais. São como as roupas que nos acompanham em todos os lugares, mas não precisamos vesti-las em nossa pele. Para entrar nelas, basta abrir o computador ou ligar o celular e digitar uma porção de caracteres. Hoje em dia nem precisa mais disso, né? Em relação à inteligência artificial. Até isso já mudou. Esse livro é bem recente, tá? É como se tivéssemos transformado o antigo álbum de fotografias da família em um espaço real e habitável. Ao contrário dos álbuns, no entanto, esse grande livro de rostos, esse Facebook, né, não olha para o passado, mas para o presente. E, se o álbum de fotos retratava uma família já completa, nesse estranho livro audiovisual, podemos construir uma nova família não genealógica, escolhendo os rostos com os quais compartilhamos nossa intimidade a partir de um catálogo que se esforça para equivaler à totalidade dos seres humanos. É uma estranha forma de paraíso portátil, onde cada um escolhe seu Adão e sua Eva. Nesse mundo, as cidades e os países não existem.
essa nova casa planetária é uma enorme corte, onde todos são, ao mesmo tempo, membros da realeza e cortesãos. A comunidade não é composta com base nos laços entre membros da realeza ou da corte em um lugar determinado. A geografia não é mais real. Não há franceses, italianos, japoneses ou brasileiros. Independentemente dos laços genealógicos, a casa dos rostos identifica apenas um vínculo social, a amizade. Isso de forma alguma garante paz e harmonia. O anonimato e a descrição que cada metrópole confere e possibilita são impossíveis entre amigos. Todos se conhecem e, acima de tudo, como em toda a corte, todos observam e avaliam uns aos outros. Ser um bom cortesão exige um grande esforço, a capacidade infinita de fingir aquilo que não se é, sem relevar demais o que se quer ser. É isso que no passado se chamava de sprezzatura. Então, vou fazer uma pequena pausa, vi que tem alguns comentários, e aí a gente continua. É um tema bastante complexo, tá, pessoal? Por isso que eu estou introduzindo ele aqui a esta leitura. Vamos ver conforme ela vai se apresentando aqui para nós. Opa, quase que eu cliquei errado de novo. Tem que tomar cuidado, esse negócio não vai cair. Comentário aqui da Érica Antunes. Estive em São Paulo no ano passado, no feriado de 7 de setembro. Passamos por um viaduto que estava cercado de barracas de camping, aonde era morada de indivíduos à margem da sociedade. Eles dançavam ao som das músicas, e assim ali era a casa deles. Olha que interessante que você está falando, Érica. Ali, estes indivíduos não limitavam, eles insistiam em ter um lar. Eles não se limitavam a ter uma estrutura física determinada, numa determinada localidade, um determinado espaço para se ter uma casa. Ali, quando se tem uma casa cultivada na alma, todo lugar pode se tornar casa se este lugar fornece algum tipo de intimidade também. O que é interessante de se perceber dentro dessas ocupações, né, que eu acho um nome muito ruim de se colocar, é que de alguma maneira elas apresentam que ali é uma intimidade. Naquela rua lá mora um determinado morador de rua. Aquele espaço ali, um morador de rua vai lá e dorme. Então aquele lugar tem uma intimidade, é percebido como tal. E essa qualidade que nos traz de poder ter intimidade com qualquer coisa que seja, nos faz também criar casas, ver casas, transformar qualquer coisa em casa. A fenomenologia da casa independe de uma estrutura física, mas ela, obviamente, ela precisa de uma, mas não de uma que, digamos assim, seja pré-concebida. A casa se vê. Se nós cultivarmos algumas qualidades em nós, nós a encontramos em lugares não óbvios, como a casa, por exemplo. Isso é muito interessante, Érica. Obrigado pelo seu comentário. Morfeu, Lord of Dreams. A superexposição da intimidade no ambiente de redes sociais me parece uma tentativa de fazer lar em um lugar de passagem, como morar em uma rodoviária com desconhecidos indo e vindo o tempo todo. Eu não sei, viu, Morfeu, Lord of Dreams, porque o que acontece aqui um pouco mais para frente, o Kotia vai trazer nesse texto que antes, ao se perceber que a psique parecia ser algo que era habitável em nós, digamos assim, era algo que era pertencente a uma estrutura cerebral, sei lá o que for, ou uma estrutura corporal, dependendo do ponto de vista do autor, seja o que for,
aqui ele coloca uma complexificação da psique. Ele diz o seguinte: a psique, ela já não é mais um evento que acontece em mim, mas ela está acontecendo ao mesmo tempo, concomitantemente e atualizando-se no mundo ao mesmo tempo. Aqui é a subversão da realidade. Vai ter um ponto que a gente vai chegar aqui que ele vai falar sobre isso, de como a realidade ela passa a ser ela passa, a narrativa já transforma-se em realidade. Essa noção de que nós estamos vivendo uma fantasia, ela não diria que ela fica escassa, não é essa palavra, mas ela está mais imperceptível, tá? Eu vou chegar nessa parte aqui. Júlio, muito interessante. Eu já fui perguntado, desculpe, o que eu achava da tecnologia, comparando com tempos antigos. De um lado, a gente tem conforto, a ilusão, mas perdemos contato com o orgânico, a selva, a dor. Então, mas aí é que está o ponto, tá? Que o Kotia também vai trazer aqui nesse texto. Porque esta é uma mudança que quebrou algumas barreiras que eram geológicas. Aqui ele fala, geográficas, geológicas e geográficas. Aqui, dentro do ambiente virtual, nós temos acesso a qualquer coisa. Eu posso ter acesso ao que está acontecendo no Japão agora. Eu posso ter acesso ao que está acontecendo numa tribo aborígene, muitas vezes, dependendo ali do canal. Tem alguns canais que colocam isso e tal. Claro que é um recorte, claro que isso é um ponto de vista, mas também se traz ali a ideia de que eu estou participando daquilo que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos fazendo uma live ao vivo neste exato momento. Obviamente esta live vai estar sendo vista por alguém no momento gravado, que vai estar vendo eu falar isso ao vivo já gravado. Então vai ultrapassar o tempo. Mas temos aqui uma virtualidade que nos permite esta comunicação, permite essa conversa que esteja acontecendo agora, sem precisar que a gente esteja no mesmo espaço físico. O espaço físico já não é um limitante em relação à intimidade. Então, o virtual coloca-se como sendo um espaço onde a intimidade e o público acontecem concomitantemente. E isso é confuso psicologicamente. Isso ainda é um pouco confuso. A gente vai chegar lá. Eu vou ler aqui um pouco mais. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Érica Antunes. Essa palavra intimidade é forte, independente da estrutura. Bravo. É uma palavra forte, né, Érica? Porque intimidade, ela requer que a gente tenha algumas qualidades. A gente cultive algumas qualidades para se criar intimidade. Uma das qualidades imprescindíveis para que nós tenhamos intimidade com qualquer coisa que seja é o sigilo. Esta também é uma dificuldade muito grande quando qualquer evento, seja ele qual for, legal ou ilegal, moral ou amoral, é colocado no tribunal da rede social para ser avaliado. Aquele evento, pois ele se deixa de ser um evento sigiloso, onde os participantes daquele evento precisam lidar com a complexidade do acontecimento entre si mesmos, para um lugar onde aquilo não se torna mais do domínio daqueles que fizeram ou que participaram daquele evento. Agora, quando aquilo é colocado numa rede social, todas as intimidades falam entre si. Ali a gente vai vendo aí pelo número de likes e pelo número de comentários. É assim que as coisas começam a ser julgadas.
ser colocadas ali. Então a intimidade requer sigilo, uma coisa que a gente talvez esteja com dificuldade ultimamente de se ter. E aqui continuando. Independentemente dos laços genealógicos, aqui eu já li, né? Aqui já li, né? Desculpa, é na página 143. A casa de amigos que criamos no espaço digital parece a prefiguração de um mundo que ainda não existe. Facebook, Instagram e WhatsApp são os sonhos de uma estranha forma virtual de reclusão religiosa. A possibilidade de viver em contato vocal ou visual, próximo com centenas ou milhares de pessoas, para além das cidades. Mas, principalmente, na mais completa indiferença em relação às paredes que definem a geometria das nossas casas. Por meio desses novos eletrodomésticos, a casa, o dispositivo que nos permitia estar próximos às coisas e pessoas, assemelha-se muito mais aos falancérios de Fourier do que ao imaginário burguês que organiza as nossas cidades. Graças a eles, é como se habitássemos os dois espaços domésticos, instalados um dentro do outro e indistinguíveis, mas que parecem vir de duas épocas diferentes, uma direcionada ao futuro e a outra preocupada em isolar o passado dentro de uma caixa de cimento. É como se, comparando formas e modos pelos quais existimos em cada um desses espaços, essas novas casas digitais revelassem que as nossas moradias feitas de pedra e de aço, ou de tijolos, são estranhas máquinas do tempo, enormes incubadoras que nos transportam toda noite para um tempo distante. Abrir a porta de casa é como fazer os ponteiros do relógio girarem ao contrário, inverter a contagem dos anos e voltar ao século XIX. O espaço amplo, internacional e amigável da corte dos rostos transforma-se como a carruagem da Cinderela. São prisões minerais da nossa solidão. Diante das casas sonhadas e vividas através de próteses digitais, as nossas casas, os nossos apartamentos, tornam-se máquinas obsoletas. Grandes trambolhos construídos para destilar nossa vida de acordo com diferentes funções. Nesses espaços, esforçamo-nos para viver, principalmente de acordo com as regras sociais e costumes do passado, variando, na maior parte das vezes, entre os extremos da solidão monástica ou da família nuclear, pai, mãe e filho. A comunidade e compartilhamento da intimidade com os amigos espalhados pelo mundo, que compõem a grande corte de rostos, torna-se um simples sonho. Em comparação a ela, os nossos apartamentos parecem dispositivos psíquicos de distanciamento, deixando de lado todos os corpos que não pertencem às nossas famílias genealógicas. Durante os meses de grande pandemia global, muitas vezes me perguntei como teria sido a nossa vida se o vírus tivesse tornado inacessível não as cidades, mas as nossas casas. O que teria acontecido se tivéssemos sido obrigados a nos tornarmos sem teto, a nos libertarmos das moradias? Muitas vezes me deparei com essa dúvida. Se, nesse caso, nos permitiríamos acompanhar o fio das nossas amizades e dos nossos amores para reorganizar a convivência. Seríamos capazes de imaginar e construir realidades domésticas a partir de relações diferentes das de parentesco ou da solidão? A grande corte de rostos é apenas um dos milhares de corredores abertos entre as residências que contornam a cidade, possibilitados pela tecnologia mais recente.
organizar as pedras e as casas da mesma forma que organizamos esses corredores dependerá da capacidade de compreender a transformação radical da natureza e do propósito da tecnologia e das máquinas ao nosso redor. Mal tocamos nesse ponto e, no entanto, passamos de uma tecnologia cuja função era a realização de tarefas físicas para máquinas cujas tarefas são a ampliação, a multiplicação e a explosão da psique humana. Essa evolução foi mal interpretada por conta da hegemonia da metáfora e do vocabulário cognitivo ou cibernético, que nos levou a falar apenas de cérebro, inteligência e pensamento. De fato, estamos acostumados a divisões grosseiras. Separamos psique da inteligência e consideramos o cérebro como a sede desta última. É apenas por isso que imaginarmos que computadores e celulares são extensões do nosso cérebro e não uma amplificação da nossa vida psíquica. Isso aqui, até por conta do tempo, tá, pessoal? Vou fazer uma pequena pausa e talvez eu vá continuar na próxima live. Acho que a próxima live eu vou continuar nesse tema, que eu estou achando ele muito importante, tá? Vou fazer uma pausa e vou fazendo alguns comentários agora em relação à leitura. Mas o que ele está dizendo aqui? Que talvez a gente tenha interpretado ou tenha entendido mal esta nova realidade cuja qual a gente tem vivido, chamada inteligência artificial. Aqui o Kotia dá um passo além. Ele está vendo que o que está sendo projetado nas máquinas, nos aplicativos, no virtual, não é apenas a nossa inteligência, não é apenas as nossas informações factuais, mas o que está sendo transferido à máquina é principalmente a nossa psique. Então, talvez a palavra inteligência artificial não faça tanto sentido se a gente for tentar então colocar que a gente está criando uma imaginação artificial e não uma inteligência artificial. Eu acho que isso tem acontecido. Nós estamos numa era que a nossa imaginação está artificial, que a nossa imaginação está para além dos nossos corpos, além do nosso cérebro, seja do que for. Então a nossa psique está sendo colocada num lugar de compartilhamento mútuo constante. Quando alguém recorre à inteligência artificial para, criar uma imagem, ela recorre a uma imagem, ou até mesmo uma imagem cinética, né? A gente pode colocar ali os vídeos e tudo mais. O que se faz? Coloca uma imaginação ali para a máquina. Eu quero a imagem de um cachorro que está brincando com o seu dono e de repente ele fica furioso e vira um dragão e começa a queimar todas as árvores do Ibirapuera. Se você colocar isso numa inteligência artificial, ela vai criar uma imagem para isso. Porém, se você pegar a mesma descrição, se você pegar a mesma narrativa, até talvez no mesmo aplicativo de inteligência artificial, narrá-la de uma outra forma, com a mesma intenção, ela não vai trazer a mesma imagem. Ela pode até trazer semelhante, mas não é a mesma imagem. Ela vai trazer ali alguma coisa diferente, um elemento a mais. Se você colocar numa outra inteligência artificial, ela vai talvez interpretar de uma outra forma. Então, olha só, o que está sendo colocado aqui é que a nossa psique também está acontecendo fora de nós, e já não mais num tempo passado,
ela está acontecendo fora de nós agora. Quando você coloca, né, para a inteligência artificial trazer o resultado de alguma coisa que você está requerindo, questionando, tentando criar, ela acontece naquele momento. Em alguns microsegundos ela já te dá tudo aquilo, já te dá uma resposta. É interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque aqui ele está colocando que a nossa intimidade, a forma de nós criarmos o mundo, está sendo uma forma muito diferente, né, da qual era antes. Ele coloca aqui que essa casa de concreto, este apartamento, já é obsoleto. É um mundo que, digamos assim, que nos isola das relações. É como se as relações só acontecessem se a gente só existe se a gente tiver um perfil no Instagram. Se a pessoa não tiver um perfil no Instagram, ela não existe. Se a pessoa não tiver um contato no WhatsApp, ela não existe. Olha que coisa! Ou seja, é como se o nosso ser estivesse agora dependente deste ambiente também para existir. E não só como um ambiente público, mas também um ambiente doméstico. Olha que coisa! E aqui eu vou ler os comentários, porque está tendo uma conversa aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui em cima. Olha, que errado. Não, até começa daqui. Morfeu, Lord of Dreams. Às vezes a necessidade de mudança de casa aparece como uma metáfora da necessidade de habitarmos um novo espaço da alma. E também vamos colocar ali que qual que é o desejo da alma se mudar, né, Morfeu? A alma, ela acontece sempre antes da nossa consciência. Então, quando nós estamos falando de cultivo de alma, nós estamos falando, bom, eu quero que algumas coisas, eu quero que um tipo de olhar para as coisas e para o mundo se prevaleça a outras. Então, quando nós estamos cultivando alma, nós estamos cultivando uma narrativa. Como eu quero que algumas coisas sejam vivenciadas? Como eu quero que algumas coisas aconteçam em mim? Então, é uma forma de alimentar, é o combustível. O combustível que eu dou para a alma diz a qualidade da alma que eu tenho. Né? Aqui, Júlio, não sei a mesma coisa. Não sei é a mesma coisa. Mas acho que um tipo de similar da dualidade eu vi na série Pluribus, onde 99% do mundo virou uma única mente. Sim, eu não assisti essa série ainda, eu quero muito assisti-la, viu, Júlio? Morfeu. Os meios de comunicação como extensão do homem é um livro de Marshall McLuhan, dos anos 60. Agora estou te ouvindo, sinto que os meios não são mais apenas extensões, mas amplificações que ecoam o homem. Sim, o Cote ele vai entender isso aqui, que o celular ele já não é mais um instrumento, ele é uma amplificação do meu eu, em diversos eus. E quando eu escolho alguma coisa a ser apresentada no universo virtual, ao mesmo tempo, eu quero ver a repercussão que isso traz, o barulho que isso traz. Grande parte da utilização das redes sociais, como por exemplo o Instagram, não vou nem citar mais o Facebook, que já ficou obsoleto, né, Cote? Não sei nem que ano que ele está falando aqui, mas já ficou obsoleto. Mas o Instagram como sendo ali, o Instagram já não é mais um lugar para se ver fotos. O Instagram é um lugar ali para todas as coisas que estão acontecendo ali caem na sua cara em segundos. Daqui a pouco você abre o Instagram e está que nem o TikTok, já vem um vídeo na sua cara. Você não vai escolher mais o conteúdo, né? Inclusive os conteúdos que aparecem no feed do Instagram, a grande maioria deles você não está escolhendo, você está sendo escolhido.
através de um algoritmo que está te lendo. É como se esse algoritmo fosse o seu alter eu. E ele estivesse lendo, olha, você gosta disso, então você consome isso. Só que ele já está escolhendo para você. Ele está te lendo o tempo todo. Ele está buscando quanto tempo você passa em um determinado vídeo para ele passar mais vídeos de similaridades assim. Ele vai se aperfeiçoando. O algoritmo é muito rápido. Ele lê as nossas vontades, os nossos desejos muito rápido. E aqui o Kotia está dizendo que o espaço não virtual, esse espaço de concreto ali, esse espaço que ele está colocando, é um lugar que não tem essa mutabilidade instantânea que se tem nas redes sociais. Ele muda, mas ele não muda o tempo todo. Ele muda de vez em quando, né? Eu coloco um quadro na parede e tal, mas geralmente ele é sempre o mesmo. Agora não, o Instagram, a gente está sempre buscando novidade. O TikTok está sempre me jogando novidade. Está sempre me jogando alguma coisa ali para prender a minha atenção, captar a minha atenção. Então, conforme a gente vai consumindo determinados conteúdos, vamos tendo uma noção de que aquele conteúdo me é íntimo, está sendo feito para mim. Como se fosse uma paixão à primeira vista, sei lá. Enfim, aqui alguns devaneios, né, como a proposta do nosso encontro. Ai, tá caindo esse negócio aqui, peraí. Ai, aí. Agora acho que não. Vou ter que segurar isso aqui. Aqui o Júlio. Boa, Morfeu. Eu vejo muito como uma extensão do exoesqueleto, seja uma inteligência artificial ou natural do ponto de vista do operador, tem o ímpeto. E tem a vontade própria, né? Eu acho que essa imaginação artificial traz uma outra lógica para o que está sendo trazido em relação às inteligências artificiais. Aqui Morfeu, Júlio, essa série do Pluribus é excelente para refletirmos sobre esse nível de coletivo que estamos alimentando nas redes sociais com as IAs. Fica aí a dica, Rhodes, criador, é o do criador de Breaking Bad. Eu estou para assistir ela já, viu? Eu estou assistindo várias coisas agora, estava assistindo Jujutsu, e aí agora terminou, agora tenho um pouquinho mais de tempo. Aqui, Érica. Júlio falou uma coisa interessante. Pega um exemplo. Uma torcida de futebol ali não existe o sujeito no singular, existe o todo. Sim. Futebol é um ótimo exemplo, psicologia de grupo. Então, né, pessoal, aqui o que a gente está colocando é que a nossa psique... Deixa eu tentar ficar... Aí. Ficou. Que a nossa psique aqui... eu não sei o quanto a nossa qualidade, chamada intimidade, hoje, ela tem se transformado. Não só por conta das redes sociais, isso também, mas por alguma necessidade ali de expor determinados conteúdos para que eles sejam vistos, revistos, a se achar ali alguém com que se possa criar intimidade daqueles conteúdos. Então, hoje, para acelerar esse processo de conhecer um lugar ou alguém que, digamos assim, tem lugares que, sei lá, alguns anos atrás, só eram acessíveis se nós fôssemos convidados. O Facebook foi um exemplo. Eu não sei se vocês se lembram, mas nos primórdios do Facebook, só era possível acessar esta rede social se você era convidado por alguém que já estivesse dentro dela. Depois descambou aí, entrava se você quisesse, podia fazer umas 500 perfis aí no Facebook, estava tranquilo. Mas havia, digamos assim, uma regra social. Só entra quem está dentro e permite com que você entre de fora, por algum motivo, sei lá, se você é meu amigo e tudo mais. Ali
a intenção era se criar um ambiente com certa intimidade. Por isso que vem essa palavra amizade que o Kotia cita aqui. Então, depois, essa intimidade foi sendo cada vez mais amplificada. De repente, uma pessoa que tem uma determinada característica, um determinado estilo, aparece hoje como sugestão de amizade. Ali é uma das coisas que aparece ali no seu feed. Como se essa pessoa que você nunca viu na sua vida tivesse coisas em comum com você. Por algum motivo. A noção de intimidade já mudou. Percebe? A maneira cuja qual nós criamos intimidade já mudou. A nossa intimidade está sendo lida por um outro, chamado algoritmo hoje em dia. O tempo todo. Então, cabem algumas reflexões aqui. Deixa eu ver, tem uma pergunta do Júlio. Poderia ser para que eu seja visto na projeção? Eu não sei, o que seria isso, Júlio? Não sei se entendi a sua pergunta. Para que eu seja visto na projeção. Deixa eu ver se eu consigo entender lendo de novo. Não, eu não entendi mesmo, Júlio. Se você quiser explicar um pouquinho, eu agradeço. Aqui tem outra pergunta da Érica. Podemos dizer que colamos subjetividade com a rede social? O Jung tem aquela famosa frase, né, Érica, dizendo que toda psicologia é uma confissão pessoal ou subjetiva, né? Subjetivo e pessoal aí dá na mesma. O que é que acontece? O Jung, como um dos autores dos primórdios da psicologia e da psicanálise, né? Um dos autores desse primórdio ali. Quando eu falo psicanálise, tá, pessoal? Não estou só me limitando ao Freud, não. Estou falando de todo o movimento que busca estar, o movimento psicológico de autores, né, que buscam estar falando a respeito daquilo que nós chamamos de inconsciente. Em outras palavras, sobre fantasia, sobre este movimento do fantasiar, que não depende da nossa consciência, que não depende da nossa vontade própria para acontecer, tá? Porque sempre fica... Porque, por exemplo, não sei se alguém já reparou nesse detalhe, mas qual que é a diferença do nome de psicanálise para psicologia analítica? É a mesma coisa de outra forma, tá? Eu não sei se vocês entenderam um pouco disso, mas psicanálise e psicologia analítica é o mesmo nome. Só que o Jung quis dar o nome de analítica para diferenciar que algumas coisas aqui, grande parte delas em alguns sentidos, são mais diferentes do que a do Freud, por N motivos. Um dos autores que inclusive corrobora com o que eu estou dizendo é Gaston Bachelard. Ele fala isso, por isso que ele elege o Jung para continuar a obra imaginária dele em relação à matéria. Ele começa com a psicanálise do fogo, ele vai ver a psicanálise de Freud, depois ele vai ver a imaginação da matéria e vai se utilizar como um dos autores dentro disso que chamamos de psicanálise com o Jung. Por quê? Porque a noção de imagem que o Jung tem é diferente da do Freud. E quando eu falo diferente da do Freud, é Freud, não pós-freudianos, não pós-Freud. Porque isso também muda. Diversos autores hoje, com até algumas referências em relação a Lacan, Ferenczi, que são autores extraordinários, o Ferenczi traz essa diferenciação, inclusive, colocam o campo do imaginário não só como sendo pertencente ao sujeito, mas o sujeito sendo, digamos assim, um produto do imaginário. E o Kotia vai falar isso aqui também, tá? O Jung já falava isso antes. Por isso que o Jung ele é acessado pelo... Porque ele é o que o Bachelard tinha na época de mais interessante ali em relação ao aspecto impessoal que me transforma em uma pessoa. Morfeu, Lord of Dreams. Rhodes, as melhores referências de leitura aparecem aqui nesse canal. Continue sempre. Obrigado, viu, Morfeu? Então, eu ofereço aqui. Então, eu acho que é um tema bastante complexo. Eu já marquei a página que eu parei aqui. E a gente continua aqui para a gente fazer essa reflexão dos devaneios em relação à intimidade, tá, pessoal?
Agradeço muito a participação e colaboração de todas e todos vocês. Tem mais um comentário aqui da Cristiane Bergman. Olá, Cris, boa noite. Ela dizendo aqui: penso que a superexposição nas redes está mais relacionada à necessidade de pertencer, de receber afeto ou aprovação. É só um primeiro passo da intimidade psíquica relacional. O Kotia, né, Cris, aqui ele vai colocar aqui, quer ver? Vou até pegar um ponto, só uma pequena leitura aqui para a gente finalizar. Mas tem uma coisa interessante agora que você citou isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, já estava bem próximo aqui, deixa eu ver se eu... Vou achar aqui o final dela. Aqui, ó, pegando um pouco o gancho do que você comentou, Cris, aqui, ó. Eu vou só ler esse parágrafozinho, que ele é pequeno, só para complementar o seu comentário. Há menos de 2 décadas, a tarefa que havia sido atribuída às artes por séculos, de moldar o nosso eu, foi assumida por outras formas simbólicas, mais híbridas e sujas, mas também mais universais e radicais do que aquelas que o sistema das artes tinha sido capaz de classificar. As redes sociais são isso, uma espécie de romance coletivo a céu aberto, em que todos são, ao mesmo tempo, autores, personagens e leitores de como suas próprias vidas se entrelaçam com as dos outros. É uma forma aumentada e expandida da literatura. Uma forma aumentada porque a ruptura da literatura, que separava os personagens dos autores e dos espectadores, caiu por terra. Por isso, realidade e ficção não estão mais em oposição. Essa aqui é uma parte fantástica que eu peguei aqui, o gancho, tá, Cris? Para pegar exatamente essa parte, porque aqui nós estamos convivendo ao mesmo tempo realidade e ficção. A gente não tem mais uma coisa que nos separa, não tem um livro que eu posso fechar e falar, bom, isso aqui é um livro, ele está feito, está pronto, depois eu volto aqui e vejo as mesmas imagens. Não, quando eu pego um celular, as imagens mudam, o jeito de relacionar muda, o jeito de pensar muda, é muito rápido, é vertiginoso, né? As mudanças tecnológicas são vertiginosas, de alguma forma, e a gente nem percebe mais, né? Quando era possível perceber esses mecanismos de projeção e tudo mais, havia um eu e um outro. O que o Kotia está colocando de mais complexo aqui é que este limite eu e outro está cada vez menor, está cada vez mais não existindo. E ele vai chegar num ponto aqui muito interessante de onde ele vai colocar do autor e da obra, tá? Que é algo que inclusive a gente vai chegar aqui na próxima live, né? Não para aprofundar muito aqui. Só lendo os últimos comentários. Júlio, eu acho bem interessante que o humano seria a projeção do imaginário e a casa do humano. Muito obrigado mais vezes, assunto que buga a mente. Morfeu, hoje um triplex foi alugado na minha mente. Haja alma agora para habitar, uma ótima live. Aqui é a Cris, sim, gostei, ficção e realidade se cruzam. Não, aqui é interessante, né, que elas estão mais concomitantes ainda, né? Antes, quando a gente podia ter pelo menos uma noção de separação, isso já não está mais acontecendo. Vamos trazer mais Kotia para a próxima live. Vamos continuar essa live, que ela está bem interessante, e a discussão aqui está sendo trazida de uma forma muito animadora aqui, tá? Então, pessoal, agradeço muito a participação e colaboração de todos e todas vocês. Continuamos esta live agora na próxima semana, então quer dizer que não teremos a votação essa semana por conta disso. E ficamos por aqui. Até a próxima quarta, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.